Como é que você pode se tornar consistente, construir consistência nas coisas de Deus? Vou dar um exemplo na Bíblia. Haviam 2 homens, Pedro e João. A Bíblia diz que todos os dias, a hora 9, iam para o templo orar. Como é que você pode construir consistência? Consistência começa quando você adapta primeiro uma certa hora. Estou a falar alguém que quer começar. Because I need to teach you. Eu tenho que te ensinar de acordo com o teu nível. Não posso vir aqui te dar uma carga que você não vai aguentar. Deve ser de acordo primeiro com o teu nível. Consistência começa primeiro quando você determina a hora. Porque você está a começar, you are starting, você está a começar. Se você quer começar uma vida constante, de oração, você deve colocar metas em termos de horas. Consistência constrói-se primeiro quando você... Pedro e João tinham um certo horário que iam para o templo orar. Não iam antes, não iam depois. Iam à mesma hora. À mesma hora. Tem um segredo. À mesma hora. Faziam aquilo à mesma hora. Antes tem... Pedro e João subiam juntos ao templo a hora de oração, a 9. Nunca era a 3ª hora, nunca era depois. Era a mesma hora. Subiam a oração para orar no templo na mesma hora. A hora 9 era a hora deles de oração. Primeira coisa que tem a ver com consistência é você conseguir fazer a mesma coisa à mesma hora. You do the same thing. Você fazer mesma hora. Eu vou orar todos os dias. Das 1 às 2. Você para construir... Se você determina um certo horário... Estou a falar daquele que quer construir consistência. Pastor, como é que eu posso me tornar consistente? Como é que eu posso edificar um altar de consistência naquilo que eu faço? Determina a hora, determina padrão, determina parâmetros. Quando você ora, você, por exemplo, diz, eu vou orar. Você, por exemplo, diz, eu vou orar das 0 às 1. Se você quer construir consistência, mesmo acordar 1, orar até as 2, você não foi consistente, quebrou o altar da consistência. Consistência primeiro começa quando você faz mesma coisa à mesma hora. Dá-me lá de novo o versículo aí. Pedro e João, Atos 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora de oração. Aquela hora para eles não era hora de outra coisa. Era hora de oração, era sagrado, era hora para orar. Era hora de oração. A 9 era a mesma hora. Nunca era antes, nunca era depois. Mesmo você orar depois ou antes, por mais que ores, se não foi naquele horário que você determinou, você está a matar o poder da consistência. Não vai se tornar consistente. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer quando você viola? Quando você viola os parâmetros de consistência que você colocou, no dia seguinte você vai dizer, hoje não vou orar amanhã. I know that, eu passei por isso. Eu sei disso. É por isso que eu aqui te ensino coisas que já experimentei e tenho resultados. I can teach you. João Batista disse que aquilo que nós vimos e ouvimos, damos a vocês. Nós estamos a vos dar coisas. Vimos, tocamos. Aquilo que nós vimos, tocamos, sentimos. É o que nós estamos a dar a vocês. É o que diz João, numa das cartas que ele escreve. Aquilo que nós vimos, sentimos, tocamos, damos a vocês. Quando você constrói um altar de consistência, começa primeiro em você determinar parâmetros. A que horas eu vou orar todos os dias?
Sempre que amanhecer, eu quero orar das 6 às 7. Se você orar das 7 às 8, você já não está a ser consistente. Violaste o altar da consistência que está a edificar. E quando você viola o altar da consistência que está a edificar, o que vai acontecer? Dia seguinte, há um espírito que quer vir. Não ora hoje, pode orar amanhã. Você depois diz, hoje não vou orar amanhã. Hoje eu não vou orar amanhã. Hoje eu não vou orar. Do nada, já estás a completar uma semana a contar a mesma história. Hoje não vou orar amanhã. Hoje não vou orar amanhã. Hoje não vou orar amanhã. Quando eu estava a edificar consistência nas minhas rotinas, cometi essas falhas. E eu fui atrás de respostas. Procurei respostas. E identifiquei o erro que eu estava a cometer quando eu estava de consistência. Consistência começa primeiro quando você determina parâmetros. Determina colocar rotina. Fazer mesma coisa à mesma hora. Mesma coisa à mesma hora. Mesma coisa à mesma hora. Você está a construir um altar de consistência.